Então vamos começar hoje com essa parte de apresentação oral. Nesse site que nós passamos para vocês, rogeriofvieira.com, dentro de material de redação científica, vocês vão encontrar apresentação oral. Aqui tem muito material bom que eu consegui na internet e que eu coloquei nessa pasta. Então vocês podem se aprofundar nesse assunto acessando esse site. Bom, o esquema dessa apresentação, para vocês terem noção do que nós vamos falar a diferença de uma apresentação para uma apresentação oral, de uma apresentação escrita. Depois vamos falar sobre o uso do laser e algumas opções ao uso do laser. Algumas dicas para o preparo da apresentação. Vamos mostrar a estrutura da apresentação oral. A parte visual, algumas informações importantes em relação a isso. E também em relação à linguagem corporal e ao uso da voz durante a apresentação. Então vamos começar falando sobre a diferença da apresentação oral com a apresentação escrita. Na apresentação oral, o mais importante é a audição. Embora vocês leiam alguma coisa que nós colocamos no slide, o que importa mais é o que eu estou falando. O que nós colocamos ali escrito é para vocês acompanharem o assunto que está sendo falado, e também o apresentador se beneficia porque ele sabe que assunto que ele deve falar. Mas o mais importante é a audição, enquanto no escrito é a visão. Uma diferença importante aqui é que na apresentação oral nós temos apenas uma oportunidade de nos fazermos entender. Então nós temos que tentar passar a informação de uma maneira bem clara, porque nós só temos uma oportunidade. Enquanto na apresentação escrita vocês podem reler o texto várias vezes para entender a informação. Uma grande diferença aqui, que nós vamos chamar bastante atenção, que o pessoal mais erra, é na apresentação de figuras e tabelas durante a apresentação oral. As figuras e tabelas na apresentação oral não são iguais às que tem no artigo científico, na tese. Elas são modificadas. Então nós vamos mostrar isso, como é que nós resumimos essas tabelas e figuras antes da apresentação oral, para botar no slide. Porque no caso da apresentação escrita, as tabelas e figuras são completas, as figuras já vêm com as legendas. Então essa é uma grande diferença da oral em relação à apresentação escrita. Bom, na oral nós não damos muito detalhes, nós vamos naquilo que é mais importante. Então nós tentamos passar para o público as informações mais importantes sobre aquilo que nós estamos falando. Enquanto aqui na apresentação escrita o conteúdo já é muito mais detalhado. Bom, alguns estudos eles têm verificado que quando a gente passa uma informação, ela chega para o público, que ele consegue absorver, é cerca de 10% do que eles ouvem. Vejam que é pouco, né? Se vocês simplesmente me ouvissem falar. Chega a 20% do que você lê, mas vejam que chega até 50% do que vocês ouvem e veem ao mesmo tempo. Então, na apresentação oral, nós temos que aproveitar esse resultado. Ao mesmo tempo que vocês ouvem, vocês veem.
E aqui é importante a parte de fotografias, de figuras, para ilustrar aquilo que vocês estão falando. Isso aqui é lógico porque o processamento da informação, do que você ouve e do que você vê, ela ocorre em diferentes partes do cérebro. Então, por isso, você consegue absorver mais a informação quando você ouve e vê ao mesmo tempo. Então, chamando a atenção que é muito importante nas nossas apresentações as figuras e as fotografias para que a gente possa passar com eficiência a informação para o público. Bom, outro problema que a gente erra muito, principalmente quem está começando a fazer palestra, é a quantidade de informação que a gente quer passar para o público. Em geral, quem está começando está querendo apresentar muita informação. E esse é um erro grande. Porque o público ele tem um limite na absorção de novas ideias. Então nós temos que respeitar esse limite. Se nós passarmos desse limite, vai diminuir o interesse do público pela sua palestra. Então é sempre preferível apresentar menos coisas, mas mais bem apresentado, com mais detalhes, do que apresentar muita coisa corrida. Texto longo e texto curto. Dependendo do tipo da palestra, esse é um erro bastante comum. Nós apresentarmos um texto como esse, o que vai acontecer? Eu apresento um texto como esse que está ali e continuo falando. Vocês têm duas opções. Ou vocês vão ler o que está ali ou vão prestar atenção no que eu falo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. O que geralmente acontece é a pessoa querer ler e desliga do que eu estou falando. Então nós devemos evitar um texto desse para que o pessoal preste atenção no que eu falo. Então veja bem, o que nós estamos querendo passar de informação aqui? De acordo com a FAO, a produção mundial do setor florestal atingiu 550 bilhões de dólares. O setor de celulose e papel é responsável por 60% desse valor. Bom, para a gente tentar que o pessoal acompanhe o que eu falo com o que está escrito e também acompanhe o que está escrito, nós podemos apresentar a mesma coisa de outra forma. Então eu posso apresentar em textos curtos. Por exemplo, gente, a produção mundial do setor florestal é de 550 bilhões de dólares, segundo a FAO. Então vocês conseguem, com um lance de olho, verificar isso ali escrito e acompanhar o que eu estou falando. Depois você passa outra informação. E 60% desses 550 bilhões de dólares é devido à parte de celulose e à parte de papel. Então vejam que dessa forma você consegue acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo, o que está escrito com o que eu falo. Então tome cuidado com textos muito longos. Bom, uso do laser e quais são as opções que nós temos ao laser. Bom, o laser chama atenção para um ponto no slide. A gente usa de maneira breve, não tem jeito de ficar segurando o laser o tempo todo. Aquelas pessoas que estão tremendo de medo, então já sobressai lá o laser, o pessoal até evita, né? Então, quando usar, tem que ser breve. Não rodopie o laser, o pessoal começa a ficar assim, o público fica zonzo com aquilo, ou o laser para cima, para baixo, para o lado, começa a trançar com o laser, quer dizer, não é uma forma adequada. Eu não gosto muito de usar o laser, então eu prefiro essas opções que nós temos hoje. É muito fácil da gente montar isso no PowerPoint, essas outras opções de usar setas, usar círculos e usar retângulos em torno daquilo que nós queremos chamar a atenção.
Então eu vou dar um exemplo aqui de uso de setas no lugar do laser. Por exemplo, se eu quiser mostrar para o público quais são as raízes do feijoeiro, apenas como exemplo, eu poderia usar o laser. Mas veja que eu apontar o laser para alguma raiz, mesmo que eu não esteja tremendo, ele fica oscilando. E você não tem jeito de segurar esse laser muito tempo ali. Agora, se eu usar uma seta, por exemplo, eu vou mostrar a primeira raiz do feijão, que é a primária. A seta fica fixa no local. Quer dizer, enquanto eu falar, vocês estão percebendo, está indicando exatamente qual que é a raiz primária. Então eu acho que é uma vantagem isso. Eu posso passar para outra raiz, aqui são várias raízes que saem daquele local do hipocótilo da planta, e todas aquelas raízes são chamadas de raízes basais. Então vejam, está bem indicado lá quais são essas raízes. E, por último, as raízes adventícias. Então, são essas que saem na parte mais alta da planta. Então, vejam que as setas, elas têm essa vantagem, elas ficam ali fixas. Preparo da apresentação. Essa é outra coisa importante. Não deixar a palestra para a última hora. Muita gente fala, eu fui convidado, o meu seminário está marcado para daqui a 2 meses. Quando faltar 1, 2 semanas eu começo a preparar. Esse é um erro. Porque nós temos que começar a preparar a partir do dia que nós ficamos sabendo que temos que fazer a palestra. Por que isso é importante? O assunto e os slides, todos dois, principalmente aprofundar no estudo sobre o assunto sobre o qual nós vamos falar. Isso ajuda muito. Principalmente para melhorar a sua argumentação durante a palestra, você entender sobre o assunto, no preparo dos slides e na organização dos seus slides, também vai ajudar muito você conhecer bem o assunto. E talvez o mais importante de tudo, né, as pessoas que têm um pouco de medo de apresentação, é a confiança. Porque a partir de quando você estudou muito bem o assunto, você já faz a apresentação com muito mais confiança. Então não deixe para a última hora, já comecem isso com antecedência. Não se desculpe por algo que considere inadequado. Acho que todos vocês já tiveram experiência, né, durante uma palestra, a pessoa começa se desculpando. Ô gente, desculpa, os slides não estão muito bons, o contraste não está bom, meus dados são de 1960, mas você sabe, né, não teve jeito de... Isso não pega bem, né? Não tem. Você teve oportunidade, você teve tempo para fazer direito e chega na hora você vai dar desculpa, né? Isso não vai pegar bem, não. Eu preferia ficar calado e apresentar coisa mal apresentada. Porque você vai deixar a impressão de não ter se esforçado, né? Não tem jeito. Com desculpa ou sem desculpa, é essa a impressão que você vai deixar. Bom, a estrutura da apresentação. Transição entre assuntos. Isso aqui tem um efeito psicológico importante. Você mostrar durante a sua apresentação quando você termina um assunto e começa um outro assunto. Então, os estudos têm mostrado, quando a gente mostra isso, as pessoas voltam a prestar atenção. Às vezes a pessoa está distraída naquele assunto, eu mudei de assunto, aí ela volta a prestar atenção no que você está querendo falar. Então essa transição entre tópicos, ela deve ficar clara durante a apresentação. Por exemplo, se você vai apresentar nessa sequência, seria interessante você colocar um slide isolado apenas com o título do assunto. Agora é só a introdução. Aí a hora que a pessoa vê aquilo, não, eu vou prestar atenção. Então isso tem um efeito importante. Os estudos mostram o seguinte,
o público, em relação ao tempo da palestra, inicialmente a pessoa presta atenção, todo o público está prestando atenção no que você está falando. Mas a tendência é diminuir a atenção, principalmente quando a palestra é muito ruim, né? Então desce a atenção do público, estão lá preocupadas com as coisas que elas têm que fazer amanhã, com outras coisas diferentes. E esses estudos mostram que na parte de conclusão, que é a final da palestra, o público volta a prestar atenção no que ele está falando. Então tem uma parte aqui, no meio da palestra, que você tem que conseguir conquistar o público para a sua palestra. Logicamente, uma palestra bem preparada, bem ilustrada, com muitas fotografias, né? Tem várias coisas aqui que influenciam. Mas também a transição entre assuntos. Você dizer que vai mudar de assunto já chama a atenção do público. Então é uma das ferramentas que você pode usar para conquistar novamente a atenção do público. Público e tempo. É importante, sempre que possível, nós conhecermos o público para o qual nós vamos falar. Por exemplo, eu sou agrônomo, quando me convidam para uma palestra, eu quero saber se eu vou falar para agricultores ou se eu vou falar para agrônomos, né? Porque é diferente. Para agricultores eu vou ter que usar um palavreado muito mais simples do que eu iria falar para os agrônomos. E mesmo dentro de agrônomos, eu tenho que saber se é agrônomo em geral ou se é agrônomo que trabalha na mesma área que eu trabalho. Porque também nós vamos usar termos mais técnicos para as pessoas que trabalham na minha área. Porque eu sei que eles não vão ter dificuldade de entender. E esse número também de público é interessante você saber, porque muitas vezes o seu slide você tem que botar letras maiores ou menores. Porque se o público é de 30, você pode usar uma letra menor no seu slide. Mas se o público é de 300, você tem que usar uma letra maior. Então é bom saber o tamanho do público. Um erro muito comum é no problema do tempo. Eu acho que todos vocês já devem ter assistido aquela palestra que o cara tinha 40 minutos para falar e falou mais de 1 hora. Isso é um desrespeito. Porque ainda mais com as pessoas que ficam na frente com aquele cartazinho mostrando que está faltando 5 minutos, né? Chega a 0 e o cara nem está aí, continua a apresentar a palestra dele. Ele está considerando que a palestra dele é a coisa mais importante que tem naquele congresso. E os outros que vêm depois dele ficam prejudicados, né? Eu já tive caso que eu assisti, que a pessoa estava marcada para apresentar às 11h20 até meio-dia, mas como uma das pessoas falou muito tempo, ela teve que apresentar para uma plateia quase vazia até 12h40. Foi por causa do outro que ultrapassou o tempo. Então nós temos que seguir rigidamente. Se nos deram 40 minutos, preparemos 40 minutos. Ah, mas eu tenho muita coisa para apresentar. Resume, sempre tem jeito de resumir. Apresenta o mais importante dentro daquele tempo. De preferência, prepare até para 35 minutos, porque muitas vezes o seu ritmo na hora da apresentação pode ser um pouco mais lento. Então temos que respeitar esse tempo. Bom, no primeiro slide que nós apresentamos durante a apresentação, ele tem uma característica diferente dos outros slides. Porque é um slide, primeiro, que vai tentar conquistar o público, né? Um slide bonito, é um slide que vai ficar mais tempo que vocês vão ficar observando esse slide, então ele pode vir com mais detalhes. Então esse primeiro slide você pode fazer uma coisa dessa, veja que chama muita atenção, né? Uma foto bonita como essa, o título, com as pessoas que prepararam essa apresentação. Esse não tem muitos detalhes, mas não tem problema se você colocar mais detalhes nesse primeiro slide. Porque ele vai ficar mais tempo para a pessoa ver
esse slide. Então aqui ele apresentou o título, ilustrou com vários tipos de feijão, apresentou os autores, coautores, pessoas que colaboraram, onde que ele fez a apresentação, qual data, até o órgão, o CIAT, Centro Internacional de Agricultura Tropical. Então colocou bastante coisa. Não tem problema, né? Esse é o primeiro slide. Agora no segundo slide, dependendo do tipo de apresentação, é muito comum a pessoa dar uma ideia da sequência, o esboço da apresentação. Porque o público tem uma expectativa daquilo que você vai falar. E muitas vezes quando você lista primeiro o que você vai falar, né, o público já sabe se você vai conseguir preencher aquela expectativa ou não. Agora, em caso de seminário, às vezes não é necessário, porque o seminário a gente já sabe a sequência, né? A pessoa apresenta o trabalho dele de tese, sempre vem introdução, material, método, resultado, discussão. Talvez você não precise fazer esse esboço inicial indicando isso. Agora, um tipo de palestra de congresso, por exemplo, é bem comum, né? Outline seria o esboço. Então a pessoa chega e fala, ó, nós vamos começar a falar sobre introdução, depois a importância do feijão comum, depois nós vamos falar sobre as mudanças climáticas relacionadas à produção de feijão, os métodos de melhoramento, o que nós aprendemos com o melhoramento que nós fizemos até hoje, e vamos falar no final sobre os desafios futuros com o melhoramento dessa cultura. Então ele já apresenta um esboço. Então, ó, vou falar sobre isso. Então muitas pessoas estão interessadas mais no quinto item, por exemplo, então elas sabem que ele vai falar sobre isso. Apresentação da pesquisa. No caso nosso, no seminário, nós vamos seguir aquela sequência, né? Introdução, material e método, resultado, discussão. É importante nós sabermos qual é a função da introdução. E nós vamos falar sobre introdução logo depois que nós acabarmos de falar sobre a apresentação oral. Mas já vou adiantando para vocês. A função da introdução é mostrar para o público qual é a motivação que nós tivemos para fazer aquela pesquisa. Então, muitas vezes você pode até dar uma ideia do estado da arte sobre aquele assunto sobre o qual você está falando, de uma maneira bem resumida, né? O que já foi feito, o que se conhece sobre o assunto hoje. De uma maneira bem resumida, você pode mostrar isso. E depois que você mostra o que é conhecido, muitas vezes você pode mostrar aqui na introdução também qual é a lacuna, o que é desconhecido. Porque quando você mostra o que é desconhecido, fica claro para o pessoal qual que é o seu objetivo, que vai ser preencher aquela lacuna. Então as coisas ali ficam bem ligadinhas. E você pode também, se quiser, apresentar a hipótese, qual que é a sua hipótese, ou ficar apenas no objetivo, que seria preencher aquela lacuna que há no conhecimento. Então lembre-se que o objetivo é onde você pretende chegar com o seu estudo. Bom, nós podemos aqui gastar, depende do tempo, logicamente, mas 2, 3 slides, não é necessário ficar passando muito disso, não. Na parte de material e método, você vai mostrar partes importantes de como você fez essa pesquisa, né? Que material que você usou, qual método que você usou, também de maneira bem resumida, só as partes mais importantes. Então, material e método também é 2, 3 slides, é suficiente. Não precisamos gastar muito slide nessa parte. Agora, a parte de resultados, nós estamos frisando sempre, essa é a parte mais importante do seu estudo. São as suas evidências. Então, aqui sim, você vai gastar mais slides. Você vai apresentar isso muito na forma de tabelas, na forma de figuras. E a hora que você terminar o resultado,
o público já tem que ter uma noção se sua hipótese foi aceita ou se foi rejeitada. Então você tem que pensar já nisso quando terminar o resultado, se você conseguiu passar essa mensagem para o seu público. Bom, na conclusão, você vai mostrar o que você aprendeu com aquele trabalho, né? O que eu posso tirar de conclusão disso? E também, gente, o que normalmente não se faz, tente mostrar dentro de conclusão qual que é uma aplicação prática para aquela conclusão. Para que vai servir aquilo? Então esse lado prático também é importante. Bom, objetivo e conclusão, eles devem estar relacionados. Porque nós vimos que o objetivo é onde eu pretendo chegar. E conclusão é onde eu cheguei. Então essas duas, conclusão e objetivo, devem bater. Devem estar relacionados. Então sempre chequem isso. Depois você faz os agradecimentos, né? Não esqueçam, ninguém faz pesquisa sozinho, tem as pessoas que te ajudaram, tem os órgãos de fomento que a gente tem que agradecer, né? CNPq, sei lá, CAPES, FAPEMIG, quem que ajudou na sua pesquisa, porque se eles ficam sabendo que você não agradeceu a eles, pode ter problema de aprovar um projeto no futuro. Eles são muito rígidos nisso aí. Então não podemos deixar de agradecer. E no final, agradecer pela atenção, e talvez ali seja o local mais adequado para botar o e-mail. Porque quando você começa a sua palestra, o pessoal não sabe se vai ter interesse no que você vai falar ou não. Mas no final da palestra, muitas pessoas vão ter interesse no que você falou. E aí sim elas vão copiar o seu e-mail. Então é mais interessante deixar o e-mail para o final. Bom, na parte visual, essa é uma parte importante da apresentação. Simplicidade. Novamente, né? Nós vimos que na escrita científica, simplicidade é muito importante. Fica até monótono, né, quando nós falamos que nós temos que repetir o final de uma frase no início da outra. Mas aquilo dá clareza. E aqui também o objetivo nosso é ser claro. Então a simplicidade é importante. Então evite aqueles efeitos especiais. Ou então use isso com moderação. Eu já participei de palestra lá, que o cara começou a virar esse negócio aqui de cabeça para baixo, caía a letra de tudo quanto é lado. Quer dizer, o pessoal estava interessado no efeito especial, não estava interessado no assunto da palestra dele. E eu fico imaginando o tempo que esse cara gastou para fazer esse slide, que podia estar estudando o assunto, né? Esse assunto é que é importante, não é o efeito especial. Então, se usar isso, gente, vamos usar com moderação e por uma coisa mais prática, que sirva para mostrar alguma coisa nova que a gente precisa mostrar para o público. Então, tome cuidado com esses efeitos especiais. Slides com bordos de outras cores. PowerPoint tem muito isso, você pode pegar slide lá de tudo quanto é jeito. Agora, esse slide, que aquela bordo é mais claro ou mais escuro, quando você põe uma letra ali em cima, costuma ela sumir na apresentação. Então a simplicidade é o seguinte, use apenas uma cor. Não há necessidade de ficar usando bordos diferentes. Então nós temos que excluir, gente, tudo que é desnecessário do nosso slide. O que é necessário? A nossa informação. Aquilo que nós queremos passar para o público. Então vejam bem, nós temos aqui 3 slides. Esses 2 da esquerda, o público vai querer saber o que é aquilo. Para que você botou aquilo lá? Então o público vai olhar, tentar entender o que é aquilo. Você está falando, mas o público está lá ligado para entender o que é aquilo aqui embaixo. O que é isso que eles botaram aqui? Então são coisas que distraem o público. Vejam bem que você usar aquele slide lá no final não tem jeito de distrair.
Só tem aquilo para ele ler. Ele não vai pensar em outra coisa. Então, gente, exclua tudo que não é necessário. Deixe a informação que você quer passar. Bom, marcadores, ou em inglês eles chamam de bullets. O que são? São esses pontinhos aqui que a gente usa para marcar cada item que nós vamos comentar durante a palestra. É melhor do que usar números ou letras. Prefiro usar esses marcadores. Por slide, o que se recomenda é no máximo 6 marcadores desses por slide. Não passem muito disso. Em cada marcador, utilizar no máximo 7 palavras. Porque começou a passar de 7 palavras, a pessoa demora um pouco mais para decodificar o que está escrito ali. Então ela pode perder um pouco do que eu estou falando. Então o ideal é até 7, mas isso não é muito rígido não. Né? Se precisar botar 8 uma vez, 9, não vai ter muito problema. Então ela indica, esses marcadores, indica o assunto que você está tratando. Mas o público quer ouvir o que você está falando. Nós vimos que é a apresentação oral, então o que nós falamos é mais importante. Logicamente, esses marcadores ajudam também o palestrante, porque nos faz lembrar qual o assunto que nós vamos falar. Então ajuda dos dois lados. Agora, o que não pode acontecer é você ficar lendo o slide. Inclusive tem gente que lê assim, né, dando as costas para o público, até tampando. Então, isso não pode. Você tem que ter uma noção, né? Você pode olhar para seu slide, mas sempre virado para o público a maior parte do tempo. Bom, esse título que vem no slide, isso não é obrigatório, depende da situação, você pode usar título ou não. Agora, quando você usar, são as letras maiores que tem no slide, é do título. Nós vamos deixar um espaço entre o título e o início do texto, um espaço aí bem generoso. Nós vamos fazer o alinhamento pela esquerda. Veja lá que o D de deixe está no mesmo alinhamento do A. Nós vamos deixar maior espaço entre os marcadores do que dentro de cada marcador. Então deixamos um espaço maior aqui do que aqui. Outra coisa que vocês podem pensar também em fazer é deixar um espaço livre do lado esquerdo e do lado direito, para evitar corte da frase de vocês. Porque principalmente se vocês não testarem antes o equipamento do Data Show, antes da apresentação. Então vocês não sabem se vai haver boa compatibilidade do seu PowerPoint com o equipamento que vocês vão utilizar. Então pode haver corte da sua palestra, então se possível deixe esse espaço aqui para não ter problema. Não ocupe a parte mais baixa do slide, principalmente quando você não conhece também o auditório. Por quê? Se o local da sua palestra é um lugar plano, esse cara que está cá atrás, ele não vai enxergar a parte de baixo do slide. Agora, se você já conhece o local da apresentação, né, no caso aqui nosso, né, nós temos um desnível aqui para frente, eu acho que todo mundo enxerga bem todo o slide, não teria tanto problema. Então, neste caso, você conhecendo o local, você pode aproveitar melhor o slide. Tamanho da fonte. Bom, está em vermelho ali a fonte 12. Fonte 12 você nunca deve usar numa apresentação. A fonte 14 dá para você usar para citar uma fonte, de onde que eu tirei aquele dado. Então essa fonte não é muito importante, mas
a gente precisa citar, você pode citar numa letra pequena, como 14. Do 18 até o 32, você pode usar essa fonte de letra para colocar abaixo do título. Em locais para público pequeno, você pode usar 18 e 24, não vai ter problema, mas para um público grande, talvez você tenha que usar 28 a 32, é mais adequado. E no caso do título, você pode usar aí 36 para um local menor e 44 para um local maior. Então, não é necessário acima de 44. De qualquer tamanho que for público, acima de 44 não vai ajudar muito, não. Bom, um dos grandes problemas que eu vejo nas apresentações é a apresentação da figura e tabela. Como nós falamos, nós não podemos apresentar a figura e tabela como está no original. Que seja na tese, que seja no artigo científico. Você não pode tirar do jeito que ela está e jogar para o seu slide. Nós temos que tentar resumir essa figura e principalmente resumir a tabela. Se você tiver a opção entre tabela e figura, prefira a figura. Nós já mostramos isso. A figura permite que você entenda o resultado rapidamente e você tenha a ideia da magnitude da diferença de um tratamento do outro. Então, prefira a figura, que é a melhor. Oriente o público no entendimento da figura. Raramente você vê isso. A pessoa coloca a figura e já começa a falar sobre o resultado que está dentro da figura. Mas enquanto ela está falando o resultado, o público está primeiro interessado de entender a figura. Então o público não acompanha o raciocínio. Porque primeiro ele precisa entender o que está ali. A pessoa que está apresentando já mexeu naquela figura várias vezes, ela entende o que é a figura. Então, gente, a primeira coisa que nós temos de fazer quando apresentamos uma figura é nos colocarmos do mesmo nível, botar o público no mesmo nível que nós. Então nós vamos o quê? O que tem no eixo do X? Explicamos para o público. O que tem no eixo do Y? Se nós usamos cores, símbolos, nós temos que explicar o que aquilo significa. Agora sim, depois de ter feito isso, você está no mesmo nível do seu público. Ele já está entendendo o que é a figura. Agora você pode apresentar os resultados, que ele vai seguir o que você falar. Bom, as tabelas, em algumas situações, elas são necessárias, né? Dependendo do que você vai apresentar, a única forma de apresentar é pelas tabelas. Novamente, apresente as variáveis para o público. O que tem na coluna 1 da sua tabela? O que tem na coluna 2? Então, essa apresentação é muito importante. Depois que você sentir que o público já está entendendo a tabela, é que você vai falar sobre os resultados. Senão ele não acompanha. E dados relevantes, né, nós podemos usar o laser, como nós falamos, ou podemos usar seta, retângulo, círculo, para chamar a atenção de algum resultado em especial. Então vejam aqui um exemplo de uma figura. Eu não posso colocar essa figura imediatamente e começar a falar sobre resultados. Veja que vocês já estão procurando entender o que é isso aí. E eu que estou falando, eu devo primeiro ajudá-los a entender. Então eu tenho que falar, ó, gente, isso aqui embaixo, no eixo do X, é isso. Se necessário, explica, dê mais detalhes sobre essa variável. Aqui no eixo do Y, é outra variável, minha variável dependente, eu tomei essa variável desse jeito, se necessário, dê detalhes. O que são essas cores aqui?
explica detalhadamente o que é isso. E o que são esses asteriscos? Então, só depois disso é que nós vamos falar sobre o resultado. E vejam, quando nós apresentamos uma figura, não é a figura igual que está no artigo original. Nós pegamos parte que estava aqui na legenda e jogamos para dentro da figura. Porque você não vai apresentar a legenda no slide. Então você vai jogar parte para dentro da figura e parte você vai colocar no título. Essa parte aqui tem que ser, não pode ser muito longa, porque senão a pessoa não tem tempo de ler. Então vejam, a figura ela é modificada em relação à apresentação escrita. Então nós temos que resumir e simplificar essa figura para conseguirmos que o público acompanhe o nosso raciocínio. Nós vimos que fotos são muito importantes, né? Ela ilustra a sua mensagem e aumenta a compreensão do público. Nós vimos que aquilo que a gente vê e ouve ao mesmo tempo pode chegar até 50% de absorção pelo público. Então, a imagem é muito importante numa apresentação. Vamos supor aqui que nós queremos mostrar os sintomas da mancha de ascoquita, que é uma doença de planta, nas folhas da lentilha. Então vejam, eu vou começar a apresentar da forma escrita, mas ao mesmo tempo eu vou botar uma seta para ilustrar aquilo que eu escrevi. Isso facilita muito. Lesões com formas e tamanhos variados. E as setas já estão lá em vermelho, mostrando essas lesões, que elas têm formas e tamanhos variados. Aí eu quero mostrar que as lesões são marrons com centro esbranquiçado. Então, em amarelo aqui, em amarelo eu já mostrei a lesão marrom com centro esbranquiçado. Então, aí nós ilustramos aquilo que nós escrevemos. E isso é que permite uma melhor apreensão do que nós falamos para vocês. Vocês conseguem guardar isso melhor. Bom, ao usar tabelas, gente, o princípio é que você apresente apenas os dados importantes. O que você quer destacar numa tabela. Porque as tabelas são enormes, tem uma quantidade enorme de números. Você sabe que ninguém vai ler todos aqueles números que você colocou. Então você tem que selecionar ali as informações importantes. Você colocar uma coisa como essa, quem é que vai acompanhar isso, né? Para que essa quantidade de números? Você vai falar sobre todos esses números? Não vai. Então vejam, nós temos aqui linhagem, que é nossa variável independente. Quantas variáveis dependentes eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis dependentes. A primeira coisa que você tem que decidir, eu preciso de apresentar essas 7 variáveis dependentes? Qual a mensagem que eu quero passar para o público? A mensagem essencial do seu trabalho. Eu preciso de apresentar tudo isso? Muitas vezes não. Eu tenho que selecionar dessas variáveis quais são as mais importantes. Será que o pessoal vai ter tempo de ler o que está aqui embaixo? Então vejam, gente. Exclua tudo que é desnecessário na tabela. Deixe a parte essencial que você quer passar para o público. Então, daquela tabela toda, nós poderíamos ter feito isso aqui, apenas. Porque aqui sim o público vai conseguir entender. E veja que se você, novamente, mesmo tendo poucas variáveis, você tem que explicar o que elas significam. Então, explique quais são essas linhagens, né, que na verdade eram 18, e você está apresentando aqui o resultado só da 1 e 2 e da última.
Depois explique o que quer dizer plantio e colheita, que é o ciclo de vida da planta, né? Desde quando você planta até você colhe, quantos dias que demora isso. Depois tem a produtividade, que é dado em quilos por hectare, e temos a massa de 100 sementes, dando uma ideia do tamanho do grão. Então, depois que o público entende isso, é que você vai falar sobre os resultados, senão ele não acompanha. Então, veja, o que nós poderíamos falar aqui de essencial? Bom, o ciclo de vida da lentilha variou de 137 a 160 dias. A minha produtividade variou de 1.089 a 2.851 quilos por hectare. E vejam que essa linhagem número 1, além de produzir mais cedo, ser mais precoce, ela foi a mais produtiva. E ela tem uma vantagem adicional sobre as outras, que os grãos dela são grandes. E isso é uma coisa que o mercado brasileiro aceita muito bem, lentilhas de grão grande. Então pronto, gente, é isso que eu queria passar para o público. Porque é essa informação que vai dar suporte à conclusão do meu trabalho. Então eu não preciso dar mais detalhe que isso e encher isso aqui de números. Porque se você usa igual a tabela anterior, os números são muito pequenininhos. Aqui já são números bem maiores e fica fácil de você acompanhar o raciocínio de quem está falando. Fontes, tipos e tamanhos. Leitura fácil é mais importante que estilo. Qual que é mais fácil de ler? A frase de cima ou a frase de baixo? Cima, né? E agora, vocês acham que dessa forma aqui fica mais fácil de entender do que está aqui em cima, ou aqui em cima já é suficiente? Então veja, a letra maiúscula a gente deve evitar. E outra coisa, a letra maiúscula parece que você está gritando com o público. Né? Por que você está botando letra maiúscula na coisa? Então por que essa diferença aqui? Vejam que aqui em cima nós usamos Arial 28. Aqui embaixo nós usamos Times New Roman. 28 também. E aqui é o Arial 28, mas só que é maiúsculo. Então vamos ver, gente, por que Arial é mais fácil de ler do que o Times New Roman. Isso é importante a gente entender por que isso. Então nós temos dois grupos de fontes que a gente usa na palestra. Temos essa que está em verde, verde é porque é desejável que a gente use essas fontes. São essas sans serif. E temos aquelas em vermelha que são indesejáveis, vocês não devem usar na apresentação oral. Então vejam que o Arial está desse lado aqui, dessas fontes boas para usar na palestra. Mas tem outras também. Qualquer uma dessas aqui também é adequada. Agora, do outro lado lá que nós devemos evitar, está o Times New Roman. Courrier, por exemplo, nós devemos evitar. Mas qual a razão disso? O que tem essa fonte que atrapalha a apresentação oral? Veja aqui o serif, que está em vermelho, que nós devemos evitar, e esse aqui, o sans serif, que nós devemos utilizar. Olha o detalhinho do dedinho dele. Ó, eu tenho um detalhe aqui no meu pé. Então, gente, essa fonte serif, ela tem muitos detalhes. Na leitura de um livro, ela é ideal. Ela ajuda na leitura de um livro, mas não na apresentação oral. Na apresentação oral nós precisamos de letras simples, fáceis de reconhecer de longe. Olha aqui a quantidade de detalhe no F dessa fonte serif. E vejam que o sans serif é muito mais limpo, né? Uma fonte mais limpa. Então é mais fácil você reconhecer. Então vejam um texto
Na série, nós falamos que no livro, ok, essa fonte muito boa para livro, mas durante a apresentação oral, essa fonte da direita é melhor. Cores, público e luminosidade. Como é que influencia o tamanho do público, a luminosidade, em relação às cores que vocês usam durante a palestra? Bom, de uma maneira bem geral, isso não é também muito rígido, se o público é pequeno e o ambiente é claro, prefiram letras escuras, pode ser preto ou azul essa letra, em fundo claro. Fundo branco, por exemplo, você usa letras pretas ou azul. Esse dá um melhor contraste. Agora, se o público for grande e o ambiente for escuro, letras claras, é o contrário, né? Letras claras, pode ser branco, amarelo claro, qualquer cor mais clara, em fundo escuro. Veja que é o que nós estamos utilizando aqui na nossa palestra. Nosso fundo é escuro. Se eu apagar a luz, fica melhor ainda, esse fundo escuro. Mas não vou apagar não, senão vão dormir todo mundo. Outra coisa que vocês têm que tomar cuidado, combinação de cores. Né? O verde não combina com vermelho e azul. O contraste é muito ruim. O vermelho também é mais difícil de ver de longe. Vocês têm que usar isso com moderação. Eu tenho usado nessa palestra mais para chamar atenção para algo negativo. Quando eu mostrei, ó, essa fonte aqui a gente não deve usar. Eu botei ela em vermelho. E usei o verde para chamar atenção para algo positivo. Então nós devemos moderar um pouco o vermelho nas nossas palestras. Principalmente se for para um público muito grande. Linguagem corporal e voz. Logicamente, ninguém vai dar uma palestra paradão, né? Vai ficar parado o tempo todo. Vocês vão ter que movimentar, ter que fazer gestos, isso aí faz parte. Isso vocês vão aprendendo com o tempo. Mas em relação ao movimento no palco, acho que vocês também já tiveram experiência com algumas apresentações em que a pessoa fica... Né? Vocês já viram aqueles caras que ficam o tempo todo assim? Você presta atenção mais no cara do que na palestra, né? Porque ele começa a fazer um show à parte. Então aquilo atrapalha o conteúdo da palestra. É lógico que você pode movimentar e deve movimentar, mas de uma maneira mais, né, mais tranquila. Não seja o centro da atenção. Senão o pessoal presta mais atenção em você. O entusiasmo, logicamente, isso é importante, você mostrar que está entusiasmado em relação ao que você está falando, porque se você não tiver, o público não vai estar de jeito nenhum, né? Então, mostre entusiasmo naquilo que você está apresentando. Pausas também são necessárias durante a apresentação, então vocês têm que contar com essa pausa durante o preparo da sua palestra. Nós fazemos pausa, por exemplo, para dar um tempo para o pessoal ler está escrito, porque algumas vezes você tem que escrever alguma coisa mais longa um pouco. Então dá essa pausa para eles lerem. Quando você quer dar uma ênfase, quando está mudando de um assunto para o outro, para um pouquinho para o pessoal ligar no que você vai falar, isso ajuda também. Postura. Esse é um problema, né? A gente nota muito esse problema de postura, né? A pessoa com a palestra com as duas mãos no bolso, né? A mão para trás. Então, essas coisas não são boas, né? Nós temos que evitar esses tipos aí de postura. Na verdade, para quem está começando, vocês podem treinar até na frente do espelho, né? Ver como é que é a forma de falar. Eu nunca fiz uma palestra, tem que treinar, né? Isso ajuda também. Os olhos, o problema nós falamos de dar costa para o público, uma coisa que nós não devemos fazer, isso. O olho tem que ser no público, nós podemos alguma hora ver o assunto que nós vamos falar, olhando para lá, mas sempre olhando para o público.
2, 3 segundos em cada pessoa, mostrando que nós estamos dando atenção a todo o público que está na nossa frente. E a voz também é importante. A voz tem que ser audível, fluente, clara, e isso é treino também. Isso é treino. Isso aqui é muito importante. O compasso da apresentação, ela é mais lenta do que a conversação. Então, não preparem uma palestra corrida. Para o público seguir o que você está falando, você tem que ter um compasso mais lento do que o compasso da conversação. Mas não um compasso tão lento, né? Igual já assisti, a pessoa querendo falar muito devagarzinho, sem entusiasmo, aí a gente já sabe o que vai dar. Né? E agora, gente, para a gente garantir uma boa apresentação, e eu acho que é a parte mais importante, praticar. Isso aqui é muito importante. Isso contribui demais para uma boa apresentação. Vai praticar muito. Igual a gente fala um artigo científico, você tem que corrigir 30, 40 vezes, é a mesma coisa praticar uma palestra. E veja bem, cada vez que você pratica, você vê uma nova organização. Falou, gente, eu tenho que mudar esse slide aqui, está num lugar diferente. Isso aqui eu posso tirar, né, para ficar dentro do meu tempo. O meu tempo está meio apertado, senão eu vou ter que falar meio rápido. Quer dizer, cada treinamento que você faz, você vai melhorando a sua apresentação. Eu tive um colega da Embrapa, esse caso foi interessante, que ele era uma pessoa muito tímida e tinha uma voz meio esganada. E ele fugia de tudo quanto era apresentação. Aí um dia ele teve que fazer, não teve jeito. Ó, você vai falar sobre a sua área lá no Congresso de Feijão. E, gente, inesquecível a palestra desse cara. Foi uma das melhores que eu assisti até hoje. Porque ele ficou tão preocupado, né, com aquela apresentação que ele praticou demais. Sabe aquela palestra que você entra e fala assim, eu não entendo muito disso. E você acha, sai da palestra falando, isso é muito fácil. Eu entendi tudo que ele falou. Então é porque ele praticou muito. Ficou excelente a palestra desse cara. Às vezes é necessário a gente filmar o que nós falamos durante o treino. Se não filmar, grava. Por quê? Nós temos vícios de linguagem que a gente não percebe. Eu sei que eu uso o né de vez em quando, mas eu já usei muito mais. E só quando você grava é que você percebe que toda hora né. E aquilo o público fica meio, né, toda hora repetindo aquilo. Tem gente que usa ali, aqui, aí, e fala isso de 5 em 5 minutos. Então, só gravando que a gente percebe esses erros.